Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite, oitavo. Vamos aí dar continuidade com essa minha voz ainda meio rouca por conta daí da recuperação da sinusite. Mas enfim, vamos aí dar continuidade ao estudo das áreas dos polígonos. Na nossa videoaula de hoje, nós iremos aí falar sobre a área do trapézio, né? Nós vimos aí que os quadriláteros eles podem ser divididos em paralelogramos, quando possuem dois pares de lados opostos paralelos, e em trapézios, quando possui apenas um par de lados opostos paralelos. Então, na nossa videoaula de hoje, nós vamos falar justamente sobre a área do trapézio. E aí, turma, para não fugirmos à regra, no trapézio que vocês estão observando aí na nossa imagem, B, esse B maiúsculo, vai estar representando aí a medida da nossa base maior. Base do trapézio, nós já aprendemos que são justamente lá os dois lados paralelos de um trapézio. Então, sempre teremos aí uma base maior e uma base menor. A nossa base maior sendo representada pelo B maiúsculo e a nossa base menor sendo representada aí pelo nosso B minúsculo. E temos aí a medida da nossa altura, que está sendo representada aí pela letra H. A altura de um trapézio, turma, vai sempre ser a distância entre as duas bases. Então, lembrando que essa altura sempre será perpendicular, ou seja, sempre estará formando aí 90 graus em relação à base. Assim como nós vimos no triângulo, assim como nós vimos no paralelogramo. E aí, turma, falando em paralelogramo, para exemplificar a fórmula utilizada para o cálculo da área do trapézio, vamos aí novamente utilizar o recurso que está sendo utilizado nas nossas últimas videoaulas. Vamos novamente tomar aí como base a área do paralelogramo. Observa aí o próximo slide, galera. Então, estamos aqui observando um trapézio que nós citamos aí no nosso slide anterior, e temos aí um trapézio congruente a ele, que está aí invertido. Observe que quando juntamos os dois trapézios, nós temos aí a formação de um paralelogramo. E nós já sabemos que a área de um paralelogramo é base vezes a altura. Só que nós temos aqui um detalhe, turma, em relação a esse paralelogramo que foi formado pela junção dos nossos dois trapézios. Observa que a base dele está sendo formada e representada pela soma da base maior com a base menor do nosso trapézio, certo? Então, fiquem atentos aí a este detalhe, ok? Então, nesse nosso caso aqui, como é que ficaria a área desse nosso paralelogramo aqui? Foco no próximo slide. Então, turma, assim, a medida da área desse trapézio seria igual à metade da área do paralelogramo, como vocês estão observando aí, cujo a base desse nosso paralelogramo é a soma das duas bases do nosso trapézio. Observa aqui, turma. A área do paralelogramo é base vezes altura. Nesse nosso paralelogramo aí em questão, nós temos que a base está sendo formada pela soma das bases maior e menor do nosso trapézio. Então, nesse nosso caso, nós teremos que a área aí desse rapazinho, desse nosso paralelogramo aí em questão, seria base maior mais base menor vezes a altura. Até aí, galera, tudo tranquilo. Só que aqui, ó, eu acabei de ler para vocês que a área desse nosso trapézio seria igual a metade da medida da área do nosso paralelogramo. Opa! Metade, professor, o senhor já explicou para a gente em aulas anteriores. É sempre dividir por 2. Exatamente, turma. Metade é sempre dividir por 2. Então, vocês estão aí agora observando os nossos trapézios em separado. Ou seja, para demonstrar para vocês, para exemplificar, que realmente é a metade. Então, olha só.
Então, para sabermos aqui a área desse nosso rapazinho aqui, que eu estou organizadamente aqui pintando de vermelho, né, nós teríamos que base maior mais base menor vezes a altura, por se tratar ali da área do paralelogramo. Só que no caso aqui do nosso trapézio, eu vou ter que dividir por 2. Essa, galera, é justamente a fórmula da área de um trapézio. A medida da base maior você soma com a medida da base menor. O resultado dessa soma você multiplica pela altura e no processo final você divide o resultado encontrado por 2. E o valor obtido será justamente aí a área do nosso trapézio. Vamos ver aí um exemplo de aplicação da fórmula, para que vocês possam perceber que não é tão complicado assim. Antes disso, vamos só dar uma resumidazinha aí, ó. Para determinar a área de um trapézio, adicionamos a medida da sua base maior à medida da sua base menor e multiplicamos a soma obtida pela medida da sua altura. Em seguida, dividiremos aí o resultado por 2. Agora sim, vamos ver a aplicação da fórmula em uma questão qualquer. Pois bem, turma, olha só. Usando essa fórmula, é possível determinar a medida da área do trapézio a seguir. Então, primeira coisa que vocês farão, determinar quem é base maior, quem é base menor e quem é a altura. No nosso caso, a nossa base maior é 6, a nossa base menor é 4. Lembrando que bases de um trapézio sempre serão os lados paralelos. Então, a gente consegue aqui perceber que não há inclinação nesses lados de 4 e 6 centímetros. Diferente desse e desse aqui. A gente percebe uma certa inclinação. Então, eles não serão as bases. E aqui a distância entre uma base e outra, que é a altura, nós temos aí 3 centímetros. A fórmula, base maior mais base menor, vezes a altura, tudo isso dividido por 2, galera. Então, nossa base maior é 6, nossa base menor é 4. E a nossa altura é 3. Então, fica 6 mais 4, entre parênteses, porque essa soma vai ter que ser feita antes da multiplicação, ok? Vezes a nossa altura aqui, que é 3. Então, fica 6 mais 4, 10. 10 vezes 3, 30. 30, galera, não é a área do nosso trapézio, porque ainda falta dividir por 2. Então, 30 dividido por 2 igual a 15. Lembrando que a área, a unidade de medida sempre é ao quadrado, a não ser quando a gente está falando aí de hectare, certo? Que aí realmente é uma medida já exclusiva para determinação de área, como nós vimos aí em aulas anteriores. Mas nesse nosso caso aqui, como é centímetro, então é centímetro quadrado. Então, nossa área será igual a 15 centímetros quadrados. 15 centímetros quadrados. Então, só recapitulando, a fórmula para se determinar a área de um trapézio, seja ele o trapézio que for, certo? Seja ele um trapézio retângulo ou um trapézio isósceles, certo? Ou um trapézio escaleno, né? Independente da classificação do trapézio, turma, a fórmula sempre será essa. Base maior mais base menor. O resultado desta soma multiplicamos pela altura e o resultado obtido dividimos por 2, sempre nessa sequência. Ah, professor, e se a questão fizer o contrário? Se a questão me der o valor da área e querer que eu calcule ou o valor de uma das bases ou o valor da altura? É possível utilizando essa mesma fórmula? Claro que é possível, galera. E isso vai ser assunto para as aulas mais à frente, certo? Vamos aí com calma. Hoje nós estamos introduzindo, na realidade revisando, cálculo da área do trapézio. Então, vamos primeiro aí aplicar o que foi compreendido em relação a essa fórmula, certo? De forma tranquila, sem desespero. É normal termos dúvida, né? Não precisa desesperar-se, porque todos nós temos um tempo diferente de aprendizagem. Não adianta a gente querer correr contra o nosso ritmo. O importante é a gente manter esse ritmo,
certo? Ficou com dúvida? Assiste a videoaula novamente. Vai para a resolução das atividades. Viu que teve dificuldade? Assiste a videoaula novamente ou procura uma outra fonte de pesquisa, mas contanto que vocês estudem. Estudar não é simplesmente só assistir a videoaula e fim de história, tá certo? Falando aí em resolução de atividade, as páginas da atividade de hoje, 162, 163 e 164 do nosso módulo 3. Mais uma vez frisando, galera, não se desesperem, é normal ter dúvida. O que não pode acontecer é desistir. Assiste a videoaula quantas vezes forem necessárias. A videoaula não foi suficiente? Pesquisa na explicação do módulo. O módulo não foi suficiente? Procurem outras fontes de pesquisa, tá certo? Existe aí o YouTube, que tem um mar de vídeos com as mais diversas formas de explicação de conteúdo, tá certo? Mas corram atrás, tá bom? Forte abraço e até a nossa próxima videoaula, galera.